Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos começando agora mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e apresentador. E hoje nós vamos conversar sobre saúde mental. E para isso nós temos três convidados e eu vou deixar que eles se apresentem. Bom, olá pessoal, de novo sou a Gabi Delgado, profissional de marketing aqui do Alma Preta e é isso. Oi, gente, eu sou Samília Valadares, eu sou quilombola, sou do quilombo Oxalá de Jacundaí, território quilombola de Jamboaçu, Moju, Pará. Sou psicóloga, educadora social e ativista. Atualmente eu estou compondo a Comissão de Relações Raciais do Conselho Regional de Psicologia, Pará e Amapá, e coordeno o projeto Perpetuar, Identidades, Ancestralidades e Territorialidades quilombolas. Sou embaixadora da juventude pela ONU Brasil e componho também um projeto que trabalha com populações indígenas e quilombolas, que é o projeto Saúde, Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará. Oi, gente. Para quem não me conhece, sou psicólogo Nelson Gentil. Sou filho de Maria Inaldo Gentil, homem preto, retinto, que é muito importante fazer essa pontuação. Sou pós-graduando em Libras, né? E hoje eu sou psicólogo clínico, trabalho com questões raciais. Até então, né? Atendi apenas no centro do Rio de Janeiro e agora atendo online, então o mundo todo é uma possibilidade, né? Sou organizador e idealizador do ciclo de palestras Escurecendo e também fiz a roda de conversa para homens pretos, o Pinzani, que provavelmente irá voltar de uma forma online, mas até então ela está parada devido à pandemia. É isso, galera. Ótimo, olha, é um prazer ter vocês aqui com a gente nesse episódio, conversando sobre saúde mental, ainda mais nesses tempos de pandemias. Eu acredito que vocês têm atendido bastante pessoas, mais do que o normal nesse tempo de pandemia, por diversos problemas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque é um ponto importante afirmar que muitas pessoas ainda têm esse estigmatismo que, não, eu não quero procurar um psicólogo porque senão eu não estou ficando louco, ou eu não quero procurar um psicólogo porque muitas pessoas religiosas alegam, né? Não, meu psicólogo é a igreja, é isso, aquilo, outro. Não, mas a gente sabe que existe uma importância crucial da consulta ao psicólogo, da saúde mental, ainda mais da população preta, que é mais afetada pela pandemia, não só a pandemia, mas a violência, o racismo e N motivos que afetam a nossa saúde mental. Então, a gente preparou algumas perguntas para estar encaminhando a vocês. Eu vou pedir que a Gabi ela faça a primeira pergunta. Tá, então, gente, esse assunto de saúde mental é um assunto de saúde pública, né? A gente, como o Iago mesmo falou, assim, ainda tem muito estigma, muito preconceito em torno. Eu percebo que algumas pessoas já vêm com o esforço de estar quebrando, assim, levando a informação, e é para isso também que a gente está aqui hoje, né? A recomendação para uma pessoa que está em situação de sofrimento mental é sempre de procurar ajuda especializada, né, e profissional. E a gente sabe que o racismo, ele entra como um fator muito forte nessa cadeia de adoecimento. E nem sempre todas as pessoas negras, elas conseguem ter acesso a essa ajuda profissional, seja por esse estigma que a gente já falou, seja por outras questões burocráticas e financeiras. E como a gente já está passando por esse período da pandemia e o Covid, que complicou muito a situação financeira de muitas pessoas, ficou mais complexo, porque a gente teve, assim, esse aumento da complexidade do que os fatores de adoecimento mental.
Então, assim, eu queria saber, para uma pessoa que identifica em si ou em alguém da família uma situação de sofrimento mental, qual que é o procedimento, como ela pode fazer para prestar assim, um auxílio, né? E amenizar essa situação. A gente sabe que o importante é procurar um profissional, mas como que isso pode ser conduzido, assim, dentro da família da pessoa, dentro da casa, né? Então, pode começar respondendo pra gente, Samile? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Sim, sim. Bem, essa pergunta é muito importante, a contextualização que vocês fizeram também, ela é muito importante nesse processo para falar de saúde mental, para falar de prevenção, né, do adoecimento, prevenção do suicídio. Eu sempre gosto de demarcar que é importante desconstruir alguns conceitos rígidos sobre o processo de adoecimento psíquico e sobre os processos de promoção de saúde. Não há um padrão, não há um modelo de adoecimento ou receitas prontas para lidar com isso. Mas há algumas estratégias de cuidado que são importantes nesse processo. E a partir dessa introdução de vocês, eu já acrescento também o quanto é importante nós racializarmos esses debates e considerarmos os diferentes territórios. Na minha apresentação, eu trouxe que eu sou quilombola antes de ser psicóloga. Eu falo desse território identitário e ancestral, então isso é importante demarcar quando nós falamos de populações negras também. E nesse processo de criação de estratégias de cuidado, eu sempre trago alguns pontos para lidar em família, para lidar em comunidade, que é a atenção. É muito importante nos dedicarmos essa atenção a nós mesmos e às outras pessoas para poder perceber esses sinais. A escuta, ela ocupa um local primordial nesse processo todo. O acolhimento é um outro ponto importante também. Estar disponível, estar presente. Demonstrar que nós não estamos sozinhos, que o outro não está sozinho. E quando eu falo de presença, não é uma presença limitada à presença física, principalmente nesse contexto de pandemia, de distanciamento social, que é uma variável muito importante também para esses processos em saúde mental. Então, estar disponível, estar presente e ser empático, que é um outro ponto também, é essencial para essas dinâmicas de afeto, para essas dinâmicas relacionais. Se colocar no lugar do outro, no lugar desse outro que está em situação de sofrimento, sem invadir esse lugar, sem julgamentos, mas acolhendo. E 2 pontos que são essenciais nessa discussão, como vocês já falaram, é procurar essa ajuda profissional, esse suporte profissional. Temos aí o CVV, né, disponibilizando essa escuta acolhedora, procurar psicólogos, profissionais da saúde mental para prestar essa assistência, essa escuta especializada que é tão importante também nesse processo, que é essencial. E fortalecer as redes de afeto. Quando falam de promoção de saúde mental e como lidar com isso, as nossas redes, elas são essenciais. Eu sempre menciono uma música que é da trupe O Teatro Mágico, o nome da música é O Anjo Mais Velho, e ela fala assim: enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. Então, as nossas redes de afeto, assim como esse suporte profissional, são essenciais para lidar com essas demandas de promoção de saúde e adoecimento nas nossas redes relacionais. Nelson, você quer dar a sua perspectiva em relação a isso? O que você concorda com? Sim, a Samile, ela já trouxe um panorama muito interessante, né? Sobre o acolhimento, sobre a escuta, né? Sobre como, às vezes, dentro da nossa sociedade, nós descreditamos a dor do outro, né? Nós banalizamos isso que o outro está sentindo e não damos o devido valor àquele sofrimento, àquela fala, àquele discurso que está vindo de um lugar, né? E acolher isso é muito importante, né? E tão quanto importante, eu acho, nós acolhermos, nós fazermos, é também sabermos o que não fazer em determinado momento, né? Que tem coisas que as pessoas às vezes tentam ajudar, tentam fazer, ou apenas mesmo não têm o conhecimento, mas acaba prejudicando, acaba sendo naquele momento tão doloroso para aquela pessoa, acaba
piorando alguns contextos, né? O que não fazer? Primeiro, apontamentos, né? Quando você faz os apontamentos e começa a comparar, podemos dizer assim, as pessoas geralmente trazem para suas vivências, né? Fulano passou por algo muito pior e superou, ou eu já tive um lugar muito, muito pior e olha como eu estou, né? E fazemos os comparativos assim que naquele momento não vai ajudar em nada, que cada sujeito é um sujeito único, cada pessoa, né, vivencia de uma forma particular. Nós 4 aqui estamos aqui, mas se tiver um evento aqui nesse momento, cada um vai sentir, vai interpretar de uma forma diferente. Então, acolher, eu acho a forma melhor de ajudar nesse momento é acolher e, como já disseram anteriormente, é buscar uma ajuda profissional que possa, então, auxiliar nessa passagem nesse sofrimento, como podemos dizer assim. Tem muito da escuta empática, né? De você estar ali ouvindo não só como uma função fisiológica, né? Mas você tá disposto mesmo, tá colocado ali a esse exercício de escuta, né? A escuta, ela é um exercício. E assim, a gente tem aí o Setembro Amarelo, que acabou de passar, que ele traz à luz, assim, esse assunto super importante do suicídio, né? Que ainda é muito estigmatizado na nossa sociedade. Mas a gente tem que lembrar que falar de saúde mental é falar o ano inteiro, né? Assim como falar de racismo não é só em novembro, falar de saúde mental é o ano inteiro. E falar de suicídio também, a gente não tá falando só do suicídio, do fato em si, mas assim, existem muitas formas, né? A pessoa que tá adoecida dela, formas violentas dela ir aos poucos, assim, perdendo esse... Eu não gosto do termo vontade de viver, eu acho que vocês vão saber explicar melhor do que eu, assim, mas assim, essas coisas como o próprio abuso de drogas, o próprio abuso de álcool, né? Eu fui dar uma pesquisada antes de gravar esse podcast e eu vi que isso acaba afetando muito a população, principalmente a população negra, né? O povo preto. E a gente tem um dado aqui do Ministério da Saúde, em parceria com a UNB, Universidade de Brasília, de 2019, que a cada 10 jovens que tiram a própria vida no Brasil, 6 são negros, né? E aí a gente está falando da juventude preta, que já é uma parcela da população que está constantemente sofrendo violência, e a gente tem essa violência atingindo de várias formas, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem mais direcionado mesmo quais são, assim, esses sinais, né, que a pessoa pode, que a gente tem que ficar atento ali para, eu não sei, como se fosse levantar uma bandeira amarela mesmo e prestar uma ajuda, essa ajuda empática, essa escuta empática, né, assim, é um tema muito delicado, mas é um tema que deixar de falar dele não tá evitando que ele aconteça, né, então, assim, Nelson pode começar comentando, assim, eu sei que são muitas coisas dentro de um tópico, mas... Eu acho muito relevante vocês trazerem esse tema, né? O suicídio, que é um tema tabu dentro da nossa sociedade. Anteriormente, né? Até hoje algumas pessoas ainda têm a ideia de que falar sobre é prejudicial, né? Mas os dados não mostram isso, né? É importante nós debatermos, falarmos, trazermos à tona e contextualizarmos dentro das nossas vivências o suicídio. E o dado que vocês trouxeram, muito significativo, de 10, 6 são negros, né? E isso faz um apontamento, né? Dessa sociedade que é posta para matar o corpo negro, né? Que é posta para nos paralisar, é posta para nos adoecer. E o suicídio, né,
desde lá se a gente retroceder um pouquinho, quando houve o sequestro, quando houve a Maafa, onde os europeus pegaram os africanos e trouxeram aqui para o Brasil, onde o banzo, até então era chamado de banzo, aquela sensação, né, de não pertencimento a essa terra, o perder o sentido de ser africano, onde para muitos pretos e pretas era melhor perder a sua vida do que estar naquela situação degradante. E nós trazendo para o hoje, né, essa sociedade, embora oficialmente, né, a escravização lá acabou em 1888, mas nós temos uma produção de morte ainda muito grande da nossa. Isso reflete nos nossos corpos, né? Muitos de nós aqui, muito antes de nascermos, nós sofremos várias violências, já. E essas marcas são deixadas nos nossos corpos em todas as nossas vivências. Então, muitos de nós, para lidar com essa realidade, busca as fugas, né? Drogas, álcool e muitas outras formas de permanecer nessa sociedade, né? E muitos não conseguem, né? O suicídio, ele é um processo, né? Geralmente é um processo. E respondendo a pergunta de vocês, o que a gente pode ficar atento, né? E geralmente esses processos nos dão algumas frases de alerta, né? A pessoa passa por nos dá alguns sinais o que pode vir a acontecer, né? Que geralmente as pessoas falam, né? As frases de alerta: eu não sirvo para nada, né? Eu sou um peso para minha família, eu tenho vontade de sumir, eu queria dormir para sempre. Essas frases, né, são sinais de alerta. Se você está perto, próximo de uma pessoa que você percebe que a vivência dela está modificando, ela está mais embotada, junto com essas frases, opa, sinal amarelo, né? Tem alguma coisa que não está legal com essa pessoa. Então, é super importante a atenção e buscar ajuda para tal pessoa, para que consiga perpassar por esse momento. E eu sempre gosto também de falar, né, que a gente sempre fala que o suicídio é um processo, mas nem sempre, né? Geralmente ocorre a ideações suicidas, que são pensamentos iniciais, né, até chegar ao ato. Mas nem sempre ocorre esse processo. Às vezes, há um sofrimento muito grande, e a pessoa vai lá e faz, nem mesmo dando sinais e sintomas. Por isso é sempre importante, eu acho, nós olharmos, né? Eu acho a nossa rede é muito importante, os irmãos e irmãs que estão ali ao nosso redor. O quanto eu acho que hoje nós temos que nos perceber mais do que nunca, né? Nós estamos numa era digital, uma era que geralmente faz que a gente esteja conectado, olhando ali o tempo todo, né? O virtual, estando falando com várias pessoas, mas quantas pessoas estão próximas a nós, dando sinais e a gente não consegue perceber. Então que a gente se perceba, que a gente se olhe cada vez mais e que nos ajude, pois somos nós que estamos morrendo, né? Quando um irmão, uma irmã está morrendo, é um pouco de nós também que está se indo, né? Que é um espelho. Nós somos um povo, nós somos um grupo e nos constituímos a partir disso. E cada vida vale muito, né? E nossas mortes, nós estamos falando de um suicídio, né, que é o fim, mas há muitas mortes que estão em processo, né? Nós estamos morrendo a cada dia, nós estamos sofrendo agressões a cada dia. O encarceramento, né? A população de rua, o desemprego, tudo isso é uma produção de morte social que é cometida aos nossos corpos diariamente. E o que estamos fazendo a partir disso? Eu acho que é muito importante também nós refletirmos sobre isso, né? Que o suicídio é um processo, mas é um processo social, né? Eu acho que é o Fanon que falava isso, que nós precisamos de um sociodiagnóstico, né? Que nós precisamos de um diagnóstico social, que há muitos meandros dentro dessa sociedade que produz tudo isso. E nós temos que estar atentos mais do que nunca, frente a tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país. Eu acho que é isso.
Gabi, antes de você continuar, eu queria até encaminhar essa pergunta para Samily. É sobre uma coisa importante, também imposta no discurso do Nelson, sobre o medo. A gente sabe que muitas pessoas, elas entendem isso, elas tem gente que se autodiagnostica depressiva, outras que você enxerga no seu convívio familiar, no seu convívio de amigo, mas só que a gente sabe que muitas pessoas têm medo de falar o que ela está passando, de falar o que está acontecendo dentro dela, o que ela está pensando em fazer. Então, Samir, eu queria que você falasse um pouco para a gente como a pessoa enfrentar esse medo, ainda mais entre jovens. E vamos entre jovens, mas vamos colocar assim, mais entre jovens negros que vivem, exemplo, numa comunidade em que se ele falar, ele não vai ser ajudado, pelo contrário, ele vai ser vítima de bullying, vão falar, para com isso, para com essa conversa, isso é besteira, e inclusive várias coisas que a gente sabe que acontece e que existe. Então, como enfrentar esse medo de falar, olha, eu estou com depressão, ou eu estou mal, ou eu preciso de ajuda? Como o jovem, ou independente de ser jovem ou não, como a pessoa consegue enfrentar esse medo e pedir ajuda? Bem, a fala do Nelson ela foi muito significativa, representativa, nos atravessa de diversas maneiras. E quando tu fazes essa pergunta também mais específica sobre os diversos medos que nós enfrentamos, né, cotidianamente, isso faz com que eu traga alguns apontamentos também. Nesse processo de cuidado, de prevenção, é preciso considerar todos os atravessamentos sociais que colaboram para os processos de adoecimento. O racismo, como foi dito aqui, as violações de direito existem, são cruéis, adoecem, causam sofrimento psíquico e matam. Todos os dias matam simbolicamente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E não tem como falar desses sinais, falar sobre esse medo que faz parte desses processos também, sem considerar esses contextos. Quando vocês trazem os dados, né, e trazem também essa fala, esse questionamento sobre a juventude, nós estamos falando aqui que por trás desses números, que por trás desses índices, e os índices de suicídio, de adoecimento no meio da juventude negra, tem pessoas, tem uma multiplicidade de subjetividades, uma multiplicidade de sofrimentos também. E isso tudo precisa ser considerado. Os territórios que nós ocupamos precisam ser considerados. Seja uma juventude ou uma população negra que está na cidade, que está nas periferias, que está nos centros urbanos, ou que está ocupando os outros territórios também. Esses territórios rurais, territórios quilombolas. Então isso tudo precisa ser trazido para o debate. E para falar desse medo que é inerente a esses processos também, precisamos pontuar cada uma dessas coisas, para compreender a diversidade desses sofrimentos, a diversidade desses impactos e das manifestações desse medo. Como falar de saúde mental, como falar de suicídio se há uma série de estereótipos também acerca desse tema e estereótipos acerca dos corpos negros, acerca das nossas subjetividades. Há os estereótipos de que nós somos fortes, que nós sempre temos que ser fortes. Sim, nós somos fortes, mas essa força ela não nos limita e não determina também. Nós vivenciamos um processo histórico de invisibilização e de negligências. E essas resistências elas fazem parte dos nossos processos, mas nós somos humanos. Nós temos sofrimentos, nós temos vivências que nos atravessam e o racismo que é um grande marcador, né, desse sofrimento. Então, é preciso falar, o Nelson demarcou isso na fala dele, é preciso falar para desmistificar, inclusive, essa pauta do suicídio, essa pauta do adoecimento psíquico. As nossas vivências diárias provocam esse adoecimento, provocam esse sofrimento, o medo faz parte sim. Mas há inúmeras possibilidades de lidar com esse medo, de criar estratégias mais saudáveis para lidar com essas variáveis. E nesse processo de criar estratégias, um dos pontos principais é começar a falar.
é começar a desconstruir isso nos nossos territórios. Desconstruir isso nas nossas redes de afeto. Assim como essas redes, elas ajudam nesse processo de criar estratégias, elas podem adoecer. E tudo isso precisa ser considerado. Precisamos nos informar sobre esses dados, sobre esses índices, considerar que são pessoas, que há uma diversidade de sofrimentos e que o medo ele faz parte, mas também a possibilidade de desconstruir tudo isso. O diálogo, o afeto, a escuta, o acolhimento e a informação são essenciais para lidar com tudo isso nesses processos. Eu queria comentar uma coisinha que me veio à cabeça aqui agora, como essa imagem, né, da pessoa forte e tal, e aquele imaginário coletivo que a gente tem da pessoa deprimida, que não sai da cama, que não pode se alimentar, que não continua a vida, que dá uma pausa na vida e se entrega à depressão. Como que isso é muito associado ao privilégio mesmo, assim, a gente vê agora na pandemia quantas pessoas não puderam fazer a quarentena, né, fazer o isolamento social, assim, e como que às vezes a pessoa já tá passando por esse processo de esgotamento mental, ela já sabe que o rendimento dela não tá a mesma coisa, que ela não tem a mesma concentração, né, não tem a mesma... o mesmo propósito, assim, que havia, né, às vezes, enfim, isso... Às vezes o processo de depressão, ele é desenrolado há anos e a pessoa ela já se perdeu nele, assim, que eu já vi pessoas falarem isso. Cara, eu não sei mais como eu sou sem a depressão, eu sou uma pessoa constantemente deprimida, né? Então, eu queria que comentasse, assim, um pouquinho sobre a gente também tirar esse estigma da pessoa deprimida e a pessoa que não sai da cama, que não toma banho, porque às vezes a pessoa tá passando por esse sofrimento e ela tá todos os dias ali trabalhando, todos os dias fazendo a comida dos filhos, porque ela simplesmente não pode, né, se entregar a isso, né? Ela precisa continuar, de alguma forma, funcional para a sociedade, né? Que a gente coloca o tempo inteiro essa produtividade, e isso não é tudo, né? Eu acho que a pergunta já está também incluída a resposta, né? Podemos dizer assim. Eu acho que o privilégio é a principal questão, né? Eu acho que a pandemia ela veio desacortinar esse abismo social que há dentro desse panorama, né? Para quem é possível ter um quadro clínico e ter a possibilidade de tratar, né? E para quem tem um quadro clínico e não há essa possibilidade, ainda tem que lidar com as inúmeras demandas recorrentes do seu dia a dia, né? Temos que fazer inúmeras tarefas, mesmo nesse quadro clínico. E há uma dicotomia, né, ali. Muitas das vezes as pessoas veem aquele sujeito fazendo as coisas, né, que tem que fazer, que é a questão de sobrevivência. A sobrevivência vem, acho, muito antes para nós pretos do que qualquer outra coisa. E então, juntando esse estereótipo do ser forte, às vezes não cabe no olhar social esse lugar de cuidado para nós, né? Que é o corpo passível de tudo pode. E não é bem assim, né? É isso que nós estamos combatendo. Eu acho que é sobre isso que nós estamos falando, sobre esses privilégios, esses acessos que têm que ser possibilitados a todos os corpos, né? E que têm que ser possibilitados e acessível a nós, né? Que nós somos as pessoas que mais estamos sendo adoecidos e que menos estamos tendo o privilégio de tal acesso. Então, que cada vez mais a gente possa ter esses espaços para falar, para apontar que isso aqui também já é uma produção social, né? Uma produção de saúde mental também. E por isso eu fico até muito agradecido pelo convite, por esse diálogo que nós estamos tendo hoje. E que isso já é uma forma de estarmos combatendo esse lugar, né? Que a pessoa preta merece e deve também ser cuidada.
né? E eu acho que é isso. Assim, basicamente é isso, sendo bem breve, sucinto. E aí, galera? O que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio, ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Voltamos e eu queria fazer uma pergunta para o Nelson sobre a questão da síndrome do impostor. Sabe que é um tema muito complexo, que muitas pessoas falam sobre essa síndrome, mas trazendo ela mais para o campo psicológico negro, né? Podemos dizer assim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa síndrome, Nelson. Sim. Não tenho como falar da síndrome do impostor sem recorrer à clínica, né? O que eu vejo no set clínico. Primeiro, só para dizer o que é a síndrome do impostor, né? São pessoas que geralmente estão em alguns locais de poder, alguns locais que têm acesso, de possibilidades e não se sentem capazes para estar e exercer tal papel, né? Ou se sente a todo momento se auto-boicotam, podemos dizer assim, de uma forma bem sucinta. Então vamos lá. Então trazendo para a clínica hoje o que se apresenta. Hoje eu vejo pessoas no set clínico, se você olhar, homens, mulheres, lindos, lindas, pessoas que você vê extremamente inteligentes, extremamente capazes, porém, essas pessoas não conseguem se enxergar de tal forma. Pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho, né? Pessoas que vê parte, problema, pessoas que não se sentem capazes e sempre estão se comparando com outro, e comparações que você vê completamente fora de um contexto, né? Que cada um sai de um ponto, pessoas com muito privilégio, tem outras pessoas com bastante privilégios. E o que eu quero dizer com isso? Que hoje o embranquecimento é a principal captação dos nossos corpos, né? Há um padrão dentro dessa sociedade, é um padrão branco, onde é o ponto de acesso, né? É um ponto onde, dentro dessa sociedade, onde devemos chegar. Então, o que produz isso nos corpos pretos, né? Nós somos, como dizia já o Fanon, né? O branco criou o negro e o negro criou a negritude. Então, o negro é uma forma, podemos dizer assim, dentro desse embranquecimento, é uma forma sub, né? E, então, é o acesso, as pessoas querem chegar a esse lugar branco. Então, tudo que impede de chegar nessa branquitude, nesse lugar branco, as pessoas vão odiar. Então, é o auto-ódio, né? Então, vão odiar os seus traços, vão odiar o seu cabelo, a sua pele, a sua boca, os seus olhos. Então, ele vai trazer para si esse auto-ódio. E frente a vários outros marcadores dentro da nossa sociedade, né, que são postos desde sempre, né? Para a gente pensar os locais de poder, as pessoas que são representadas na televisão, nos filmes. Frente a isso, né, nós temos as pontuações, as pessoas que estão na população de rua, quem são os mais encarcerados, né? Então isso tudo vai marcando a nossa vivência e impacta diretamente na nossa autoestima. Então, a nossa autoestima é dilacerada. E essas pessoas não conseguem perceber o quanto potente as suas vivências são, né? E como, né, que a gente fala da problemática e a gente não traz, às vezes, a solucionática, podemos dizer assim. E como, então, fazer, né, que essas pessoas, então, saiam desse lugar. O set clínico é uma dessas formas, né? Primeiro é entender que a nossa história não começa lá no livro de história, onde está escrito os escravos, né? A nossa história vem muito antes disso. A gente é descendente de um povo super inteligente, lindo, potente,
criador de quase todas as ciências que nós temos hoje, né, que fomos usurpados. A partir do momento que a gente faz esse resgate da nossa história, a gente consegue perceber tudo isso, faz como faz o movimento Sankofa, né, dos povos Akan, a gente olhar para o nosso passado e ressignificar no nosso presente, a gente resgata esse nosso passado e ressignifica tudo isso e o nosso olhar. Então esse auto-ódio que era projetado em nossos corpos, esse afeto de raiva que era para os nossos corpos, a gente consegue liberar e dar potência e chegar no apoderamento. Então, a síndrome do impostor, ela pode sim ser superada a partir dessa ressignificação, desse olhar. E não digo que a clínica, né, é a única forma de chegar nesse local. Não. Há muitas outras formas, né? A clínica é uma. Hoje nós temos várias, a música, a arte, várias produções fora da academia, né? Que a clínica, a psicologia é uma forma dentro acadêmica, mas nós temos muitas produções, é muito importante falar isso, fora da academia, que também produz muita potência. E é possível, né? Hoje nós temos a epigenética, que diz que esses traumas raciais ele é passado de gerações a gerações, né? Então nós trazemos aqui no nosso DNA essas marcas dos nossos ancestrais. Mas ninguém fala, ou poucas pessoas falam, que da mesma forma que nós trazemos esses traumas ancestrais, de, vamos dizer aí, um pouco mais de 400 anos de escravização aqui no Brasil, dentro de um contexto de história, isso é pouco, nós temos milhares de anos de um povo em plena glória, um povo em plena potência, isso também está aqui na nossa pele. Então acessar esse lugar, e é possível ressignificar, isso faz parte, eu acho, do nosso embate, faz parte da nossa produção de saúde mental. Eu acho que, basicamente, é isso. Legal, é importante demais isso, né? Agora, a última pergunta que a gente vai fazer é um pouco relativa a isso que a gente estava falando da clínica, né? Assim, o ideal é quem tem aí o privilégio não só de fazer uma terapia, mas poder escolher o seu terapeuta, né? Escolher ser uma pessoa, né? Se a pessoa é uma pessoa negra, escolher um terapeuta negro que compartilhe dessas vivências, mas nem sempre as pessoas têm a opção de escolher isso, né? Então, assim, vai para um atendimento com um valor social e aí é um psicólogo branco, ou então consegue ali um convênio do trabalho e aí a gente sabe que é sucateado, então pega um psicólogo também que não tem tanto preparo. Então, assim, eu queria que falasse um pouquinho sobre tanto do lado do profissional quanto do lado da pessoa que vai fazer a terapia, essa diferença marcada entre da raça, né, do terapeuta, assim, se é um terapeuta negro, um terapeuta branco. Então, assim, Samília, se puder falar um pouco pra gente. Sim, sim. Como eu falei no início, né, é importantíssimo, é essencial racializar esse debate. O racismo, ele é fundamento da sociedade. A sociedade, ela se estrutura nele. Então, não tem como fazer um recorte racial. Nós temos que considerá-lo como estruturante, realmente. E a psicologia, ela tem esse compromisso social, essa responsabilidade social e ética de pautar tudo isso, de considerar esses contextos, de racializar, de ser uma psicologia antirracista, de fato. Há uma estrutura de opressões históricas, como já foi dito, que ainda hoje é negada. Há uma série de estereótipos e imposições de lugares sobre os corpos negros e a branquitude não assume essa responsabilidade. Negam o racismo existente e todas as desigualdades e sofrimentos causados por ele. E quando reconhecem, é como se fosse algo à parte, não se colocam no processo. Então, é importante demarcar que é responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade, combater esse racismo, trazer enfrentamentos para isso, pois impacta de todas as formas a saúde da população negra.
A saúde é negada, a educação é negada, o acesso a direitos básicos são negados, a conexão com a nossa identidade, com a nossa ancestralidade também nos é negada. Mas nós carregamos isso conosco. Então é importantíssimo construir essa clínica com práticas emancipatórias e antirracistas. E aqui eu trago a Angela Davis quando ela diz que em uma sociedade racista não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. A nossa prática tem que ser contextualizada e combativa. Quando as pessoas brancas ficam imersas em seus privilégios, a população negra morre todos os dias. E cada vez mais nós somos transformados em números, em estatísticas, em alvos. Por isso é importante ressaltar esse compromisso da psicologia. Nós precisamos nos apropriar do que a psicologia já vem construindo nessa pauta, nesse debate antirracista, no enfrentamento desses sofrimentos todos. No Conselho, nós temos as referências técnicas para a atuação dos psicólogos na pauta das relações raciais. Nós temos referências técnicas também para lidar com questões relativas à terra. E por que eu trago a terra para esse debate? Porque dentro da população negra tem também a população quilombola e esse debate precisa ser considerado. E para falar de população quilombola, é inerente falar de território, de territorialidade, desse território ancestral, subjetivo, identitário, que está na base das nossas construções enquanto pessoas negras, enquanto quilombola. E eu falo desse lugar também. Então nós precisamos nos apropriar desse material que a psicologia já tem sobre isso, das resoluções que falam que a nossa prática ela tem que ser uma prática antirracista sim, que nós psicólogos temos que nos posicionar para combater esse crime e esses sofrimentos ocasionados. Por isso que não devemos nos omitir nem ser coniventes. Nós temos que ler os autores e as autoras negras e não só da psicologia. Eu sempre faço referência a Conceição Evaristo quando ela diz que a nossa escrevivência ela não foi feita para niná-los da casa grande, mas para incomodá-los em seus sonhos injustos. Então é importante trazer para esse debate sobre saúde mental da população negra, sobre as diversas formas de adoecer, essas inquietações. Como o Nelson trouxe, do que está sendo feito por nós, do que está sendo feito por nós enquanto sociedade, o que está sendo feito por nós enquanto psicólogas e psicólogos. As nossas práticas, elas estão chegando nos espaços, nos diversos territórios ocupados por essas populações? Nós somos territórios também, territórios múltiplos. As nossas práticas estão chegando nas periferias, nos quilombos, nas comunidades indígenas? É preciso racializar e territorializar esse debate em saúde mental. Nós estamos lendo os autores e as autoras negras, nós estamos escutando. É por isso que esse espaço aqui que nós estamos tendo é tão importante. É uma psicóloga e um psicólogo pretos aqui falando de espaços diferentes, de territórios diferentes, mas movidos por essa nossa ancestralidade. Eu carrego comigo essa ancestralidade quilombola e demarco que a psicologia tem que ser antirracista sim, que nós enquanto sociedade, enquanto profissionais da saúde, precisamos demarcar isso cotidianamente e que é preciso aquilombar esses processos, é algo que eu sempre demarco. Nós estamos em movimento, nós temos uma potencialidade enorme que é invisibilizada e negligenciada. Então, nessa multiplicidade das nossas negritudes, precisamos aquilombar esse debate, aquilombar as formas e as estratégias de promover saúde, de falar sobre cuidado e manter sempre viva essa ancestralidade que nos mobiliza e que nos impulsiona nessas construções. Ótima fala, Sammy. E isso é importantíssimo entendermos, porque existe uma diferença, né? Como é que a gente vai compartilhar a nossa dor com quem não entende ela? É importante compartilharmos as nossas dores, os nossos questionamentos com quem vai ouvir e entender. E provavelmente também já sentiu aquilo. Então isso é importantíssimo. E Nelson, eu gostaria de saber de você também, a tua opinião, a tua visão sobre essa questão de psicólogos negros e brancos na hora de nós buscarmos esse atendimento. Antes de chegarmos no psicólogo, na verdade, eu gostaria de voltar só um passo
antes, na formação, né? Na instituição psicologia, que eu me formei em 2016, né? Venho exercendo essa profissão desde então, mas vamos lá, a psicologia é uma ciência formada inicialmente por brancos para atender pessoas brancas, né? Eu me formei em 2016 e dentro desses 5 anos de formação, né, eu tive 2 professores pretos, um de filosofia e um, de fato, psicólogo, de 5 anos de formação. Dentro desses 5 anos, não teve nada voltado para a população preta, nenhum teórico preto, todos brancos, e nada voltado para nós. Nada, em nenhum momento foi dito, né? E hoje a psicologia, ela tem sim os seus documentos, né, que referenciam como a inclusão do racismo dentro do set clínico, mas sinceramente eu acho muito pouco. Pouco dentro do país que nós vivemos, somos 54% da população, somos a maioria da população. E acredito que seja muito pouco o que a psicologia ainda pauta para nós. Tem coisas realizadas dentro da psicologia? Tem, mas ainda falta muito a ser feito. Falta uma inclusão de fato das questões raciais dentro dessa graduação, dentro dessa formação desse profissional, desse entendimento. Porque quando chega lá na ponta, né, agora chegando à sua pergunta, do psicólogo preto ou branco, tem inúmeras pessoas que dizem que como esse profissional, geralmente branco, não conseguiu entender aquele discurso que ele estava trazendo. E um lugar que era para produzir acolhimento, de produzir saúde mental, se torna mais um local de uma microagressão, onde muitas das vezes esse profissional joga para essa pessoa atendida a responsabilidade, que é uma responsabilidade não dela, dessa sociedade racista. Então eu sugiro um texto que tem em PDF, aí na internet, vocês podem buscar, que é Meu Psicólogo Disse que Racismo Não Existe, né? Que retrata, fala dessas pessoas que foram em alguns set clínicos e como foram tratadas, né? E também pontuo que não basta ser preto para fazer um atendimento, né, voltado para questões raciais, psicologia preta. Não. É importante hoje, né, hoje temos que buscar fora da psicologia, né? A gente tem que buscar fora depois da formação, cada um ir se formando quanto tal profissional. Mas ainda há muito a ser feito dentro dessa prática, dessa ciência, psicologia para nós. Ela hoje está mais acessível, né? Está chegando frente a esses profissionais como nós, que estamos incluindo a psicologia para essa população que antes não era nem vista dentro dessa ciência. Mas ainda há muitas pessoas à margem dessa produção. E é isso. Nossa, gente, muito rica essa discussão. Como eu falei, é importante da gente estar falando de saúde mental o ano inteiro e eu queria poder ficar aqui 3 horas discutindo com vocês, mas infelizmente o nosso programa já está acabando aí o tempo. Então eu vou agradecer a presença dos dois, a disponibilidade também, né? Foi muito enriquecedora essa conversa. E eu queria que cada um deixasse também o contato, aonde pode ser encontrado também, para caso alguém queira também, depois que estiver ouvindo a gente aí, conversar com vocês. Então é isso, Nelson, onde a gente pode te encontrar? Hoje pode me encontrar no Instagram, que é a minha principal rede, que eu utilizo, @psinelsongentil, né? Fiquem à vontade de enviar as mensagens, se tiverem algumas dúvidas, se desejarem iniciar atendimento, mesmo que se forem de outros estados, né? Nós temos uma rede, eu acho, muito grande, buscamos profissionais, né, que possam prestar esse atendimento, embora hoje esteja sendo online, mas quando voltar de uma forma presencial e se assim desejar, nós também podemos encaminhar essas demandas, e é muito importante estarmos sempre cuidando da nossa saúde mental, que eu sempre falo que
nossa saúde mental, manter a saúde mental um ato revolucionário hoje, né, frente a essa sociedade que aposta para nos matar. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela conversa e até a próxima, galera. Valeu. Obrigada. E você, Samile, se alguém quiser entrar em contato com você, qual a melhor forma? Sim, podem me procurar no Instagram também, é só procurar Samile Valadares. Eu estou começando uma página profissional que é a Quilombar Psicologia, que traz justamente essa ideia de movimento, então podem estar procurando por lá. E tem a página do projeto que eu coordeno, que é @Projeto Perpetuar, que é onde nós trabalhamos nas comunidades quilombolas essa promoção de saúde, por meio da arte, por meio da cultura. Eu não falei no início, mas eu também sou palhaça, trabalho com teatro nessa promoção de saúde mental, então é importantíssimo nos atentarmos para esse cuidado, para esse debate. Eu agradeço o convite de estar participando, me coloco à disposição para quem queira entrar em contato e saber mais do que está sendo construído nesse aquilombamento da psicologia e que nós possamos continuar construindo isso, né? Construindo pontes. E nessa fala final eu retomo também uma fala do Nego Bispo, que é uma liderança quilombola, que ele sempre demarca que nós estamos em constante movimento e que é começo, meio e começo. Então, nesse movimento que nós possamos nos cuidar, reservar esse espaço para esse autocuidado, para esse autoamor e aquilombar cada vez mais as nossas práticas. Obrigada. Obrigado, Samile, obrigado, Nelson. Eu me sinto privilegiado de estar trocando essa ideia com vocês. E antes de nós finalizarmos o nosso programa, eu gostaria de deixar um recado para você, ouvinte. Se você se encontra nessa situação de vulnerabilidade, com essa saúde mental ferrada, lembre-se de uma coisa: o melhor suicídio é aquele que você fracassa, porque existem pessoas que se importam com você, por mais que a tua consciência e tudo diga que não. Existem pessoas que te amam, existem pessoas que se importam, existem pessoas que acreditam em você. Então, antes de cometer qualquer besteira, pare e pensa: será que isso vai acabar mesmo com a minha dor? Eu tenho certeza que você vai chegar na conclusão que não. Procure ajuda, procure um psicólogo, procure um amigo, converse, não guarde essa dor para você. Nós só nos curamos quando nós compartilhamos. E é isso, galera. Um abraço, prazer ter vocês aqui e até o próximo Papo Preto. Valeu, galera! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes.